paz do Senhor, queridos alunos pré-adolescentes. Vamos para a nossa lição de número 10, que fala: Jesus lava os pés dos discípulos. A lição encontra-se em João, capítulo 13, do 1 ao 17. Eu quero ler em Hebreus, capítulo 13, versículo 1, que fala: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Ou seja, nós somos uma grande família unidos por Jesus e que estamos caminhando, né, para o céu. Nós temos que estar unidos em comunhão com o outro para nós irmos para o céu, que é o que o Senhor nos preparou, né? E está esperando. Nós esperamos o grande dia para que isso aconteça e nós possamos ir embora, né, para morar com o Senhor na glória. Então, a nossa lição hoje fala de um assunto muito importante, né? E nada melhor do que o nosso Deus, né, Jesus Cristo, que nos deu o maior exemplo, né, com essas atitudes. Então, nós vamos entrar na nossa lição. Pouco tempo, né, depois de Jesus ressuscitar Lázaro, ele foi para Jerusalém e entrando na cidade sentado sobre um jumentinho. Ele foi aclamado e assim se cumpriu uma profecia a respeito da vida dele. Em Jerusalém, um dia antes da comemoração da Páscoa, Jesus se reuniu com os discípulos e teve uma ação que surpreendeu os discípulos, né, e a todos. Então aqui nós começamos: o mestre dá o exemplo. Naquela época as pessoas praticamente faziam tudo a pé. Não tinha hoje igual a gente tem hoje, né? Ônibus, Uber, avião, helicóptero, bicicleta, moto, qualquer meio de transporte, o meio ou era a pé ou era em animais. Mas a maioria era todos a pé. E eles andavam, né, de sandália e por estradas de terra. Então os pés ficavam bem sujos. E na Palestina, quando um visitante chegava, o que eles faziam era o dono da casa, ele pegava e lavava os pés, né, das pessoas, tirava sandálias, lavava os pés, oferecia um óleo para os seus cabelos e às vezes até roupa limpa. Já imaginou que recepção, né, como que a pessoa se sentia bem e sendo recebida dessa forma? E esse serviço, né, essa ação de lavar os pés, eram das mulheres ou de servos menos importantes. E as famílias mais ricas tinham os escravos que lavavam, né, seus pés. Então Jesus fez o quê? Reuniu todos os discípulos e, de uma forma inesperada, ele tirou sua capa, pegou uma bacia com água, toalha e começou a lavar os pés dos 12 discípulos. Então ele começou a ensinar que as posições não são importantes, né? Às vezes a gente vê, na época de Jesus, nasceram, cresceram sociedades valorizavam muito as posições, né? E hoje também tem isso, né? E muitos eram religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, que valorizavam as suas posições sociais, mas e também até usavam roupas, né, que diferenciavam ele das outras pessoas. Mas o Jesus desconstruiu através do seu exemplo que para nós vivermos, né, em comunhão e termos o direito de ser chamado seu filho, nós tínhamos que ser humildes, né? Porque quem era Jesus? Era um mestre, né? É Deus. E ele se humilhou, né? E deu o maior exemplo, né? Lavando os pés dos discípulos. Poderia ser outra pessoa, mas ele escolheu isso para ensiná-los. Então, Jesus ensinou claramente que eles não poderiam ser, né, orgulhosos, tudo, e teriam que, pelo contrário, quem quisesse ser importante, sirva ao outro. Então é o exemplo que nós temos, que nós devemos servir a outras pessoas, não nos acharmos
o máximo, acharmos que nós somos o melhor, os melhores, não, mas que a gente possa ser o primeiro a servir, né? E porque aqui fala, ó, em Mateus 20, fala, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente, né? Então o Senhor veio para morrer por nós, Jesus morreu por nós, ele serviu, né, de exemplo e nos serviu, morreu para salvar as nossas vidas, e assim nós temos que copiá-lo, né? Um líder pode e deve servir, né? Mesmo tendo, né? Jesus sabia que não era apenas um homem, eles sabiam que Jesus não era apenas um homem sábio chamado de mestre, eles sabiam que Jesus era Deus, o Salvador, então eles acharam assim, nossa, que absurdo, né? Ele pegar e lavar os pés, mas ali eles estavam dando um exemplo de humildade, né? De servir ao outro. Servir não é humilhante, né? Lavar os pés dos convidados era considerado um ato desprezível, né? Mas a atitude de Jesus demonstrou quanto um trabalho, mesmo simples, é honroso para Deus. E servir não diminui ninguém. Certamente foi um momento assim, singular para os discípulos, né? Aprenderem essa lição. Quando Jesus se aproximou de Pedro, né? Para Pedro era Pedro, ele se recusou, queria ele lavar os pés de Jesus. Aí Jesus falou que se ele não lavasse os pés dele, não teria comunhão com ele. Aí Pedro já, né, como era exagerado, falou, então me lave por inteiro. Ele falou, não, só basta os pés, senão você não tem comunhão comigo. E está lá em João 13, capítulo 13, do 7 ao 10, dizendo, né, sobre essa ação de Pedro. Então, Jesus naquela ação, ele insistiu, destacou que era um momento de fortalecimento entre eles, né? Então Jesus é maravilhoso porque das simples coisas ele nos ensina como fazer no dia a dia da nossa vida, né? Não é simplesmente viver, vamos levando, não. As lições que ele nos passou, que ele nos ensinou, é para nós botarmos em prática. Hoje nós não temos isso, né? Hoje, se uma visita vem à nossa casa, ele é recebido com um cafezinho, com um lanche, com um suco. Naquela época a recepção era essa, lavar os pés, né? Dar uma roupa limpa. E nesse momento, Jesus falando das coisas, falava também das coisas espirituais, quando afirmou para os discípulos que eles já estavam limpos. E ele se referia ao processo de santificação que eles passaram durante 3 anos que andaram com Jesus. Então, a ação dele para lavando os pés de Jesus, dos discípulos, ensinou que, com exceção daquele que traiu ele, né, os discípulos já estavam limpos em seu caráter. E essa purificação não foi feita por água, mas pela palavra. Então, através daquela ação de Cristo lavando os pés dos discípulos, foi uma ação para dizer, agora vocês estão limpos não só, né, nos pés, mas através no caráter também. E o próprio Deus, ajoelhar-se e servir, é a maior prova que podemos ter de que Deus honra o serviço. Então, na Bíblia nós temos vários exemplos, né, de José, que apesar de ser filho de Israel, acabou sendo vendido como escravo e por seus irmãos, foi comercializado no Egito e aí tornou-se, né, depois, diante de uma intriga, foi preso após o anos da prisão, interpretou o sonho do rei e Deus lhe revelou o sonho a Faraó e tornou o quê? Um governador. Josué era escravo no Egito e chamado de José, foi liberto junto com o povo judeu. Deus o escolheu para suceder seu líder, né? E Davi era apenas um pastor quando venceu o grande gigante, né? Golias, que desafiava todo o exército de Israel. E Jesus era da descendência de Davi. Então, que a gente tenha certeza de que Deus recompensará todos quanto dedicarem sua vida ao seu reino. E é isso que nós aprendemos hoje sobre a humildade e dedicação ao reino de Deus com muita sabedoria e aprendendo que
Ele, Deus, fez aquela ação e nós temos que seguir e copiá-lo. Amém? Deus abençoe a todos.